Em 1889, no coração do sertão, uma hóstia se transformou em sangue na boca de uma beata. Para milhões, foi a prova de que um santo havia nascido. Para a igreja, foi uma fraude. Para o Vaticano, um escândalo que precisava ser abafado. E o homem no epicentro dessa história não era apenas um padre. Ele era um coronel, um estrategista político, um líder capaz de mobilizar multidões para derrubar governadores. E ele já acolheu o Lampião e também foi acusado de idolatria por causa de um boi. E essa é a história de Cícero Romão Batista, o santo que virou coronel, e o preço que ele pagou por misturar fé com poder. E se você gosta de histórias como essa que misturam mistério, fé e poder, deixe seu like, se inscreva no canal, porque o que vem agora vai desafiar tudo que você acredita sobre o sagrado. E a nossa história começa no Ceará do século XIX, uma terra sem lei, marcada pela miséria, pela fome e pela desigualdade. O sertanejo vivia esquecido e encontrava consolo apenas na fé. E foi nesse cenário caótico que nasceu Cícero Romão Batista, em 1844, na cidade do Crato. Sua família era simples, mas profundamente religiosa. Desde cedo, o menino Cícero demonstrou uma devoção intensa. Aos 12 anos, após ouvir uma pregação sobre São Francisco Sales, ele tomou a decisão que mudaria sua vida e a história do Nordeste. Ele seria padre. E em tempos de dor, até a fé mais pura pode se tornar uma arma. Porque quando o homem busca em Deus o que o homem lhe negou, a salvação e a ambição passam a falar a mesma língua. Em 1870, ele foi ordenado sacerdote e enviado para uma pequena comunidade de Tabuleiro Grande, que futuramente se tornaria Juazeiro do Norte, um povoado pobre, sem infraestrutura, mas cheio de fé. E ali ele começaria a construir a trajetória que o tornaria o personagem mais polêmico do sertão. E a fama de Padre Cícero explodiu com o episódio que o colocou em rota de colisão com a igreja, o Milagre da Hóstia. Em 1889, durante uma missa, a Beata Maria de Araújo recebeu a hóstia. E segundo relatos, o pão consagrado se transformou em sangue dentro de sua boca. E esse fenômeno se repetiu por várias vezes. E a notícia se espalhou como fogo na caixinha. Multidões começaram a viajar por dias em romarias para testemunhar o milagre e ouvir as palavras do padre. Mas o que era um sinal de fé para o povo tornou-se um problema de heresia para a igreja. Um bispo da região suspeitou de fraude e denunciou o caso, e o Vaticano enviou inspetores para investigar. Em 1894, o Santo Ofício foi categórico: o milagre não tinha comprovação, e Padre Cícero foi suspenso de suas funções sacerdotais e proibido de celebrar missa. Mas essa suspensão não o enfraqueceu, pelo contrário. Para o povo do sertão, isso reforçou a imagem de um homem perseguido pelos poderosos e amado pelos humildes. E desde o começo dos tempos, o milagre incomoda, porque o mistério se revela mais sobre quem julga do que sobre quem vive, da fé ao poder. E esse é o momento que Padre Cícero demonstra sua maior habilidade: transformar a controvérsia em força popular. E a fé do povo se transformou em poder político. Em 1911, Juazeiro se emancipou e Padre Cícero foi eleito o primeiro prefeito. Mas sua liderança foi muito além do cargo. Ele era o juiz, o conselheiro e o mediador de conflito, e o distribuidor de terras. Ele controlava as nomeações, alianças e, crucialmente, grupos armados de jagunços. E sob sua liderança, Juazeiro cresceu rapidamente, tornando-se um estado dentro do estado, e Padre Cícero passou a ser o patriarca absoluto, respeitado e temido. E se essa história te surpreendeu, comente fé e veja como a próxima parte vai ainda mais a fundo nesse conflito. E o auge desse poder veio em 1914, com a revolta de Juazeiro. O governador na época, Franco Rabelo, entrou em conflito com grupos locais. Aliado ao médico Floro Bartolomeu e aos coronéis da região, organizou milhares de homens armados, os mesmos romeiros que vinham buscar sua bênção, para marchar até Fortaleza. E esse confronto foi real, e as tropas de Juazeiro derrubaram o governador e colocaram aliados do padre no poder. E talvez o maior teste de fé não seja acreditar em Deus, mas não usá-lo para justificar o que o próprio coração deseja. E o poder de Padre Cícero era tão grande que às vezes ele não conseguia controlar as consequências de sua própria devoção. E o caso do boi mansinho é a prova mais trágica disso. Em 1921, o industrial Delmiro Gouveia presenteou o padre com um boi da raça Zebu, um animal manso e dócil, mas logo esse animal se tornou objeto de devoção popular, e a fé se transformou em idolatria. Diziam que a urina do boi curava, que as raspas dos cascos do boi protegiam contra doenças, e esse poder simbólico fugiu do controle. Floro Bartolomeu, temendo um possível escândalo, mandou matar o animal, e o boi foi morto. O beato José Lourenço preso, e uma tragédia começou a se desenhar. E talvez no fundo o povo nunca quis adorar um boi. Eles só queriam acreditar em algo que o fizesse esquecer da fome e do medo do abandono. E se essa história te fez pensar sobre o peso da fé, compartilha esse vídeo. Muita gente precisa ouvir essa parte esquecida da história. Em 1926, o cangaceiro Lampião esteve em Juazeiro. Ele buscava o conselho do padre e também a bênção. E alguns dizem que ele recebeu a patente de capitão do padre. Outros que Padre Cícero
Cícero pediu apenas para ele abandonar a vida do crime. E o fato é que essa associação com o cangaço abalou ainda mais sua imagem perante a elite, que agora via o Padre Santo como um cúmplice de fora da lei. Mas para o povo, essa atitude reforçava sua santidade, o homem que acolhia até os marginalizados. E talvez a verdadeira santidade esteja em acolher quem todos rejeitam. Nos últimos anos de vida, Padre Cícero já estava doente e velho, mas sua influência continuava imensa. Mesmo suspenso, ele ainda era o conselheiro de todo o eixo moral e político do sertão. Em 20 de julho de 1934, Padre Cícero faleceu e o sertão chorou mais uma vez. E milhares de romeiros visitam ainda hoje sua sepultura. A igreja nunca o reabilitou em vida, mas o povo nunca o esqueceu. Nos últimos anos, o Vaticano tem reavaliado sua trajetória e talvez um dia sua santidade. E você, o que acha? Padre Cícero foi um santo, coronel ou os dois? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que revelam um lado oculto do Brasil. E no sertão, a fé é como chuva, pode abençoar ou devastar, e Padre Cícero viveu entre esses dois extremos, santo demais para ser político, político demais para ser santo. E talvez seja por isso que quase um século depois, sua história ainda sangra como aquela hóstia onde tudo começou.